posso te levar, quero que você me leve, vida louca. A morte do cantor Cazuza no sábado passado reaviva as discussões sobre a AIDS no Brasil. Este repórter especial sobre a AIDS foi realizado no segundo semestre de 1988. É um dos mais premiados documentários nacionais no Brasil e no exterior. Nesses 2 últimos anos, pouca coisa mudou. A AIDS progride no Brasil. Só no mês passado, 215 novos casos foram registrados em São Paulo. A nova preocupação dos médicos é que agora os heterossexuais estão se contaminando mais. A AIDS também se alastra entre as mulheres, de uma forma muito rápida nos países pobres. E em São Paulo, aumenta a contaminação entre os viciados em drogas injetáveis, especialmente as mulheres. 8 milhões de pessoas estão infectadas pelo vírus da AIDS no mundo. Isso corresponde a um doente para cada 500 pessoas. Esses números são da 6ª Conferência Mundial sobre a AIDS, realizada há 2 semanas nos Estados Unidos. Oficialmente, há 250 mil pacientes terminais em todo o mundo. Mas a Organização Mundial da Saúde calcula que esse número pode chegar a 700 mil. Nos países em desenvolvimento, a situação se agrava ainda mais. Faltam informações e recursos dos governos. Além disso, o quadro piora pela pobreza e analfabetismo. O programa que reapresentamos hoje tem outra razão de ser. Nestes últimos 2 anos, o país parece ter esquecido a gravidade da doença. As campanhas de informação diminuíram e a política de saúde não evoluiu. O fato é que hoje a AIDS já é uma epidemia mundial e o Brasil continua sendo o 3º país, depois dos Estados Unidos e Zaire, em números de contaminação. O que você sabe da AIDS? Eu sei que o vírus pega transando. O vírus pega transando? E como mais? E falta de tomando bike na veia. Você toma? Já tomou alguma vez? Nunca na minha vida eu tomei isso. Quem já tomou baque na veia aqui? Quem já tomou baque na veia? Você? Aqui já. Foi por causa que lá em casa, aí meu irmão falou pra mim assim, você quer tomar baque? Aí eu falei, quero. Aí ele pegou, catou uma seringa assim, sendo que a seringa tava transmitindo alguma coisa. Vi algum bichinho saindo da seringa, na que ele foi dar assim, aí picou aqui assim. Foi quando eu fugi daqui da FEBEM e voltei pra cá, fiquei sabendo que eu tava com vírus. Atenção, atenção. O inimigo avança cada vez mais e rompe todas as fronteiras. Ameaça nossos lares. Não poupa mulheres nem crianças. O saldo dessa guerra continua desfavorável para os seres humanos. 400 mil pessoas estão contaminadas no país. 3.300 delas já desenvolveram a doença. E mais da metade, 1.670, já morreu. 60% dos casos estão concentrados em São Paulo. Os cientistas não acreditam na descoberta de uma vacina para antes de 10 anos. A nossa única arma é a prevenção. Aliste-se nesse exército. Não é uma epidemia só no país, eu acho que existe uma pandemia no mundo todo. Eu acho que é uma doença, assim, gravíssima, com perspectivas muito sérias para os próximos anos, e que se não houver uma ampla conscientização, uma ampla participação e colaboração da população, ela se conscientizando e se autodefendendo, nós teremos, assim, um mal de imprevisível resultado. Guaraná em lata, sem gelo. E o drops. E um drops. E para falar com o médico que você tá com fome, né? Aham. Eu falo para ele. Dia de visita no Hospital Emílio Ribas. A janela de vidro é pequena para tanta troca de recados, carinho e emoção. Daqui um pouquinho. Com quem é que a senhora está falando, hein? Meu filho. Ele quer saber se o médico vai deixar ele sair daqui, ele quer ir embora. Tá? O que o filho da senhora tem? O médico já fez o diagnóstico? Não, eu não estou sabendo nada até agora. Mas pelo que eu vejo, se ele está aí com outros que já têm AIDS, deve ter, né?
A senhora está preparada para receber essa notícia do médico? Não creio que mãe nenhuma está preparada para isso. O visitante é proibido de entrar no quarto porque pode levar novas doenças para o paciente que já se encontra com o organismo indefeso. Essa norma só é quebrada para os parentes de doentes em fase terminal. Os pais desse menino hemofílico de 4 anos, que contraiu AIDS através de transfusões, se revezam durante todo o dia ao lado do berço. Eles não querem perder os últimos momentos do filho e não conseguem controlar o sofrimento e a revolta. Isso aí é para os hospitais, pessoa que vai fazer transfusão, olha bem o que vai fazer, sabe? Que é triste, se fosse minha culpa, tal, a culpa da minha esposa, mas... O menino morreu 3 dias depois da entrevista. O controle dos bancos de sangue através de portarias do governo não diminuiu a contaminação via transfusão. Ela ainda é responsável por 5% dos casos de AIDS em São Paulo, um índice muito superior aos registrados em outros países. Uma tarde de visita no Emílio Ribas revela mais. A maioria dos internados é de homossexuais, o que corresponde aos dados oficiais. Apesar da incidência da AIDS no grupo estar diminuindo, 48% dos casos notificados em São Paulo são de homossexuais. Eu vim visitar um caso meu. A gente tem um caso há 17 anos. A gente se conheceu praticamente jovem, garoto, e construímos uma vida junto. Moramos junto todo esse tempo. E, infelizmente, o ano passado ele começou a ficar doente, a gente começou a ir a médico acompanhando a doença dele, sem saber o que era. E no começo desse ano foi diagnosticado a AIDS. Você está doente também? Não. Não sei como, nem sei porquê, que o nosso relacionamento em casa, a nossa intimidade, não me afetou. Os bissexuais vêm em segundo lugar, com quase 20% do total de casos de AIDS notificados. Você é homossexual? Também sou, mas também eu possuo, ou já tive relações com garotas também, né? Eu acho que o sexo ele é feito de acordo com a sua necessidade e aquilo que você está sentindo naquele momento. O relacionamento sexual com vários parceiros é uma das causas do crescimento da AIDS entre os heterossexuais. 102 homens e 41 mulheres pegaram a doença dessa forma. Eu casei com um homem muito safado. Mesmo sabendo que ele era safado, eu aceitei, mas não sabia que existia essa tal doença, né? Sim, mas como foi que você pegou a doença? Dele? Exato. Ele está com AIDS? Dele, exatamente. Tanto é que a minha filha de 4 anos, minha filhinha ficou internada aqui. Minha filha de 4 anos é portadora da mesma doença também. Quando eu descobri isso aí, para mim foi uma derrota total, foi um final, foi o fim da vida. Outra porta de entrada do vírus entre os heterossexuais é a droga. Os médicos estão assustados com os números mais recentes. Nos primeiros 3 meses deste ano, a droga foi responsável por em torno de 23% dos casos de AIDS. E cumulativamente, desde 82 até agora, está em torno de 17%, se não me engano, em torno disso aí. A consequência mais dramática da contaminação dos heterossexuais foi o aparecimento de AIDS em bebês. O Emílio Ribas está dando atendimento a 58 crianças infectadas. 11 delas estão tratando de doenças oportunistas nessa ala, no 2º andar do hospital. Já morreu alguma criança aqui nessa ala? Várias, né? É muito feio. Porque a gente sabe, no paciente de AIDS, que na hora que ele morre é uma cena muito terrível, né? Tudo o que o corpo dele sofre. No caso de uma criança, vocês observaram isso também? A gente observa, mas geralmente eles são tão sofridos que eles moram que nem um passarinho. Que só vai definhando assim e some. A maioria das crianças contraiu o vírus das mães, viciadas em drogas. A contaminação pode acontecer na gravidez, na hora do parto ou ainda durante a amamentação. A média de sobrevida das crianças infectadas é de 2 anos. Papai do céu vai sanar você, minha mãe, sanar.
Você ou seu marido costumam usar drogas? Não. Nem você nem seu marido? Ele usava, eu também usei, mas depois faz tempão isso, já faz anos. Eu já cheguei a usar drogas. Ele também? Ele também. Você não acha que foi por isso que ela foi contaminada? Por isso que eu me sinto culpada também, mas eu acho que não. Senão, sei lá. É a coisa mais horrível que tem no mundo saber que o filho da gente tem essa doença. É a coisa mais triste que tem no mundo. Meu Deus, como esse neném, Jesus. Não tem nenhum pecado. A maioria delas tem um sentimento de culpa por ter transmitido o vírus para o seu filho. Isso é muito triste, porque além de ter um grande problema, que é ser portadora do vírus, ainda tem esse problema de culpa em relação ao seu filho. Da droga. Da droga. Quer dizer, eu contaminei meu filho. E ninguém contamina porque quer. Elas não são culpadas de nada. Essa mãe conseguiu deixar a droga de lado. E foi à luta tentar prolongar ao máximo a vida da filhinha de 6 meses. Uma das esperanças, a imunoglobulina. Um remédio que custa cerca de 50 mil cruzados. Para conseguir o medicamento de graça, a mãe procurou a ajuda do GAPA, Grupo de Apoio e Prevenção da AIDS. Mas o preço não foi o único obstáculo. O remédio está em falta no mercado. Saberia qual o local que tem para vender? Porque nós já estamos tentando vários e eu não consegui nenhum. No Hospital das Clínicas não tem, eu já telefonei para lá, não tem. Tá, vou tentar então. Tá, ok. A solução é a gente tentar ir até o Emílio Ribas, ver se há substituição desse remédio, tá? A gente pega o carro agora e vamos até lá no PS, ver se algum médico te atende e faz a substituição desse remédio. Tá? Então vamos. A batalha foi em vão. A menina morreu uma semana depois. Muitas luzes, neons insinuantes, casas noturnas, hotéis de alta rotatividade. É no centro de São Paulo, principalmente nos bairros de Santa Cecília, Bexiga e Santa Efigênia, onde foram registrados mais casos de AIDS na cidade. Também não é para menos. É nessas regiões que se combinam os principais fatores de risco: droga, homossexualismo e prostituição. Quem dá entrevista com a gente? Um bocadinho só? Por exemplo, se vocês estão se prevenindo contra a AIDS. Estamos. Usamos camisinha. Vocês estão trabalhando com camisinha? Camisinha. Tem aí na bolsa pra gente ver? Deixa eu ver aí. Pois não. João Tex, é melhor. E você, como é com você? Eu também, só uso camisinha. E os clientes não acham ruim? Ah, se achar ruim, tá dispensado, porque a minha vida não tem dinheiro que pague. Já oferecer 50 milhões pra mim, eu não vou. O que você tá fazendo aqui, hein? Eu faço programa, mexer. E como é que é isso? Como é que é isso? Que eu saio com os caras por grana. Quanto? 3, 4. Entendeu? E com a AIDS, você não tem medo? Eu tenho, mas me preservam. Também não tem essa de penetração, saca? Ah, não é? Não. Mas isso por quê? Por causa da AIDS? É. E aí como é que fica? O que vocês fazem? Faz uma brincadeira. Brincadeira. Buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos. La primera pregunta es: ¿qué es más macho? Pineapple? Ay. Well, let's see. My guess is pineapple is more macho than... Sí, correcto. Pineapple es más macho que nada. La segunda pregunta: ¿qué es más macho? ¿Laipa ou scubas? Nas boates e bares gays do centro da cidade, o movimento também continua intenso. Mas o comportamento dos homossexuais comprova as estatísticas. Comparando com outros grupos de risco, a incidência da AIDS entre os homossexuais caiu 18% nos últimos 3 anos. A explicação é simples. Desde que surgiu a doença, o grupo vem se prevenindo. Bem, eu acho que a melhor maneira, hoje em dia, além da gente saber com quem anda, é
sabe, é usar a dita camisinha de Vênus, né? Que é... Você sai com ela quando você anda pela rua? Ah, normalmente. Normalmente. Até mostro. Aqui, ó. Ganhei de presente de aniversário ontem. Maravilha. Tá aqui, ó. Quem não está com AIDS pode até se dar ao luxo de brincar com o assunto. Mas para os 938 homossexuais infectados em São Paulo, a realidade é bem outra. Quanto tempo você já está com a doença? Há 3 anos. Eu descobri quando um amigo meu morreu. Eu vim fazer o exame na Secretaria de Saúde e deu positivo. Qual foi a sua reação? Eu fiquei nervoso, entendeu? Eu fiquei uma pessoa assim, sozinha, porque eu já não tenho... Você chorou na hora? Eu chorei, eu quis me matar, entendeu? Meus amigos que me seguraram, me deram calmante. Eu fiquei em estado de loucura. Você acha que há muito preconceito com relação à AIDS? Há muito. Eu já passei eu fiz vários bicos em vários empregos e eu percebi que eu tinha que sair porque as pessoas tinham preconceito e elas não sabiam que eu estava, elas desconfiavam só, né? Porque um dia eu tô legal, outro dia eu não tô legal, é assim. O que mudou na sua vida depois que você ficou com AIDS? Mudou eu não tenho mais sexo, né? Você não transa mais? Não, só eu comigo mesmo, né? Eu me tornei uma pessoa fria, sabe? Eu não procuro mais ninguém, eu tenho vamos supor, eu tenho um nojo de mim. Eu tenho medo de me apresentar para as pessoas. Às vezes eu penso em amar alguém, mas ao mesmo tempo eu tenho receio da pessoa não me aceitar ou eu não saber falar para a pessoa. O que você mais precisa agora, hein, na sua vida? Precisava de dinheiro, porque o meu aluguel aumenta esse mês 352%, né? E eu ganho 22 mil por mês. Do INPS? Do INPS. É muito triste uma mãe da gente, a situação que a gente está, chegar pra gente e falar assim, não te considero mais como filho, sabe? Vocês põem pra fora da minha casa, porque você procurou essa doença, agora você vai achar um jeito de curá-la. Essa mãe que pôs esse menino pra fora, será que ela não tem um mal maior? O mal maior do que a AIDS, do que o câncer, do que qualquer vírus, é o orgulho. E uma mãe não deve ter orgulho, deve ter orgulho do filho que ela tem, de ser um filho bom, um filho que dedica o amor para ela, porque eles não têm culpa de estar passando o que está passando. César é um menino de sorte, conta com o apoio da família e principalmente da mãe, Dona Rita. Desde que soube, ela não deixou o filho esconder a doença de ninguém. Até para os colegas de escola ele contou. E acabou sendo escolhido orador da turma de formatura. O seu discurso foi dedicado à mãe. E você soube, graciosamente, respeitar e aceitar minha posição social. Soube compreender meu estado clínico, soube me aconselhar e doar teu ombro nos momentos difíceis. Se eu pudesse, eu engolia ele para ele não pegar nada de ninguém. Deixava na barriguinha de novo. Isso. E nunca punha para fora. Enquanto a cura não vem, carinho é o melhor tratamento. AIDS. Você precisa saber evitar. Santos. Para cada 100 mil habitantes, 15 estão com AIDS. É o maior índice proporcional do país. Homens e mulheres estão sendo atingidos indiscriminadamente, uma característica verificada apenas nos países africanos. A contaminação via drogas endovenosas passou a liderar as estatísticas, superando os casos relacionados à prática sexual. E o mais alarmante, do total de aidéticos contaminados através da droga, quase 80% são mulheres. O que a gente tem nos preocupado muito, que tem nos deixado realmente numa condição muito séria, é que a grande maioria desses viciados são jovens, meninas de 12, 13 anos, adolescentes e pessoas que pertencem a grupo de risco de heterossexuais. Está sempre tomando cocaína? Sempre. Quantas vezes por dia você toma? Mínimo é 5 vezes, 5 picadas. Você já tomou hoje quantas?
Umas 10. Você está com sua seringa agora? Estou. Posso ver? Tem cocaína aí dentro? Não, só água. Seus amigos não têm medo de pegar AIDS nessa de ficar um usando a seringa do outro? Bom, eu sempre ando com 2 agulhas, a minha e outra, né? Quer dizer, é difícil a gente achar alguém assim, mas sempre tem uma colega, né? Que a gente pega, eu tenho seringa? Tenho. Então sempre tem uma agulha a mais. Não vou falar que nunca usaram, a minha já usaram, sim, né? Mas é algumas pessoas que eles falam brincando daquele jeito e na hora da loucura também a gente acaba emprestando. É uma coisa que não é a gente querendo emprestar, é que acontece. Como é que você faz para conseguir a cocaína? Eu passo o dia roubando. Espiando, entro no supermercado Peralta, espiando roupas caras, vendo pela metade do preço. Aí tem quanto de cocaína, Sônia? 500 cruzados. O que você espera da vida agora, hein, Sônia? O que eu mais queria era me internar, sabe? Quer dizer, você sabe que você vai morrer? Eu sei, eu tô quase perdendo um pulmão já. Eu não vou passar mais de um ano. Daqui pra frente, um ano máximo. Eu tenho medo de chegar naquele fim. Às vezes eu penso assim, que quando eu tiver para chegar naquele estado, eu penso bobeira, sabe? Eu penso louca, tal. Eu não vou me jogar numa ponte nem me matar com um revólver, mas eu penso em, quem sabe, encher uma seringa de cocaína, tomar numa dose só. Porque é menos sofrimento. Você pensa na morte, Sônia? Penso, mas de repente eu não tenho medo dela. Eu penso assim, não vou fazer falta para ninguém. A polícia de Santos sabe que o consumo da cocaína vem aumentando na cidade. O número de apreensões da droga cresceu em 30% de 1986 para 87. Nós a encontramos no Baixo Meretrício, na zona de Cais, na zona mais carente aqui da camada da população. Agora, isso não é uma contradição, delegado, que pessoas assim de baixa renda consumam a cocaína, que é uma droga tão cara? Aparentemente, porque essas pessoas usam também o tráfico para se manter no vício. Nessa drogaria que fica bem no meio da prostituição de Santos e que só fecha às 2 horas da manhã, o movimento também serve como indicador do consumo de drogas injetáveis. O farmacêutico vende mais de 40 seringas hipodérmicas por noite. A gente imagina que seja para 90% para tóxico mesmo. Às 11 horas da noite, a Rua General Câmara ferve. Garotas de programa, cafetões, turistas e centenas de marinheiros das mais diferentes partes do mundo. Por aqui, a palavra de ordem é o prazer. Um prazer perigoso. 10% das prostitutas estão contaminadas pelo vírus da AIDS. Um fato que parece não preocupar ninguém. Como, por exemplo, este oficial dinamarquês, que nunca usa camisinha e justifica. Para ele, as mulheres brasileiras são limpas. Because most of the girl in Brazil is very clean. Você usa camisinha ou não? Não. Você não tem medo? Não, eu não acredito mais. Eu acho que é o que eu te falei, a maioria da parte das pessoas que tem AIDS é que usa droga, né? Então acho que não tem nada a ver. Conscientizar o viciado sobre o problema AIDS tem sido um desafio no mundo todo. O vício da droga é uma agressão para a saúde. Em Brasília, o Ministério da Saúde vem recebendo pressões do Conselho Nacional de Entorpecentes, que já vetou uma campanha de televisão voltada para o grupo. Queremos fazer uma campanha antidrogas,
vinculada com o problema AIDS. Estamos elaborando, mas para isso nós temos que ter autorização do Ministério da Justiça. Então está uma comissão do Ministério da Saúde com o CONFEM, que é o órgão do Ministério da Justiça, para a aprovação dessa campanha que deveremos lançar no mês de julho. Sou a favor, se você quiser saber, de distribuição de seringas até para os drogados, para que essa doença não se transmita, porque nós não podemos bloquear hábitos a curto prazo, nem hábitos sexuais, nem a questão das drogas. Mas nós precisamos bloquear a contaminação da AIDS a curtíssimo prazo. Outro problema que dificulta o contato dos médicos com os viciados doentes é o medo da polícia. Nós temos tido mais de uma vez contato, digamos, com um representante de determinado grupo ou grupos de indivíduos que se utilizam de drogas, inclusive um deles envolvido com o tráfico. Nos procuraram anonimamente, mais de uma vez, solicitando informações, orientações a respeito da doença, mas de uma certa forma decididos, né, ou comunicando ou afirmando que efetivamente eles não permitiriam que pessoas do grupo, pelo risco de desdobramento policial, procurassem o serviço médico. Eu estava comentando de pacientes falecerem até em casa sem assistência médica porque o grupo não permite que eles procurem o nosso serviço. No próximo bloco, 500 menores da FEBEM estão com o vírus da AIDS. A situação na casa de detenção e no presídio feminino. Toda quarta-feira, uma equipe de médicos do Hospital Emílio Ribas vai à penitenciária feminina fazer testes de AIDS nas novas detentas. Você ficou muito assustada em fazer? Não. Você acha que pode dar positivo? Você deve fazer o quê, né? Você tem algum motivo para o exame dar positivo? Tenho, eu usava drogas. Muito tempo? 1 ano, mais ou menos. Toda a população carcerária do presídio já passou por esse controle. E o resultado foi surpreendente. Em cada 10 presas, 2 estão infectadas pelo vírus da AIDS. A droga é o principal meio de contaminação, acompanhada pela prostituição e parceiros de risco. Ela deu autorização? Nós ouvimos por televisão que existe tráfico, aí eles pegam não sei quanto de cocaína por aí e tal. A gente se imagina que realmente existe muita droga. Mas com essa nova doença que é a AIDS, nós tivemos a realidade. E a realidade é muito maior do que a gente ouve numa televisão. A quantidade de drogados é enorme. E o que é mais triste é que a maioria desses drogados começam muito cedo. Aqui na penitenciária feminina, quem está com AIDS convive normalmente com as companheiras. Ao contrário do que se pensa, essa é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, que condena o isolamento do paciente com AIDS. As presas aidéticas são proibidas apenas de fazerem serviços na cozinha, onde podem se cortar. E quando sofrem algum ferimento, são orientadas a não deixar ninguém chegar perto sem luvas de proteção. Devem também ter cuidados especiais com a higiene íntima. Por exemplo, o MODES, quando ela menstrua, joga-se cândida, toda essa parte de educação sanitária mesmo, propriamente dita, né? Isso inicialmente. Depois foi se inserindo todo o processo educativo, o como pega, o como contagia, com a participação dos médicos e de toda a equipe técnica da penitenciária. Essa aidética de 28 anos, presa por tráfico de entorpecentes, descobriu que está com AIDS há 1 ano e meio. Ela se contaminou tomando droga em grupo. Hoje ela recebe apoio das companheiras e da família, mas no começo enfrentou muita rejeição. Eu quase pirei, me isolei das pessoas, por causa devido à rejeição no início, né? Então eu comecei a me isolar, eu vivia mais trancada na cela, a hora que era para trabalhar eu trabalhava, a hora que era para tomar banho eu subia para a cela e não descia nem para me alimentar mais. Eu preferia ficar só comigo mesmo para encontrar algum caminho, né? Aí eu encontrei o caminho. Como, hein? Como é que você está fazendo agora? Eu tô
participando de um grupo de terapia. E ali a gente conversa de vários assuntos, inclusive esse é o principal, né? Quer dizer, você está lutando contra a doença, é isso? Estou lutando contra ela, porque eu acho que se eu enfraquecer, a doença vai tomar mais fácil, né? Mais rápido. E eu tenho que ser forte, tenho que pensar que eu tenho que lutar, porque eu tenho uma filha, né? Sua filha está com AIDS? Minha filha não, graças a Deus. Para alguém que estivesse assistindo você, para jovens que estivessem assistindo você, né? E que estão tomando droga, você diria alguma coisa hoje com a experiência que você tem? Eu diria sim. Eu diria para eles pensar e parar um pouco. Porque é muito triste passar por isso. É triste mesmo. Eu gostaria que eles não tomassem essa droga, porque essa droga mata a gente. Não leva em nada, só prejuízo, mais nada. A gente tem que pensar nas crianças, sabe? Porque o mundo está perdido mesmo. Na casa de detenção, a droga também é a principal forma de transmissão da AIDS, superando os casos de homossexualismo e promiscuidade sexual. Nós estamos abordando um aspecto extremamente polêmico no sistema prisional. É o reconhecimento de uma realidade no sistema prisional do Brasil. A sociedade sabe que existe o problema da promiscuidade sexual, sabe que existe o problema da superpopulação, sabe que na população marginal o uso de droga deve ser em alta porcentagem. E nós estamos confessando, diante do problema do AIDS, essa situação. A casa de detenção é uma espécie de porta de entrada de todo o sistema carcerário do Estado. Recebe presos de todas as cadeias públicas de São Paulo. A rotatividade é muito alta. Numa população de 7.200 presos, 4.000 entram e saem todos os anos. Tudo isso tem dificultado o controle da doença no presídio. A direção tenta esclarecer os presos através de um programa de informação permanente com cartazes, folhetos e palestras. Calcula-se que 15% dos presos que chegam aqui estejam contaminados. Mas o teste da AIDS só é feito em quem apresenta suspeitas clínicas e de comportamento. Até agora, foram testados 136 detentos. 86 deles apresentaram sorologia positiva, mas muitos ainda não receberam o resultado do médico. Por que é tão complicado dar um resultado desse tipo a um presidiário? Porque o estado emocional do indivíduo, principalmente o indivíduo que vive encarcerado, que ele pode ter várias soluções diante de um fato deste, que ele possa ter conhecimento. Tipo o quê? Tipo o quê? Ele tentar um suicídio, ele matar um amigo, ele tentar contaminado aí por dentro outros companheiros de cela. Isso já aconteceu? Eu não vejo que aconteceu, porém eu já senti ameaças. Qual foi a sua reação, hein, quando você soube que você estava com o vírus da AIDS? Sinceramente, foi a pior possível mesmo. Já cheguei a pensar coisas desagradáveis, mas... O que, por exemplo, você pensou? Para ser sinceramente, até de acabar, terminar com a minha vida, sabe? Foi chato para mim pensar que tem filhos, poder ter contraído a doença com um filho meu. Quantos filhos você tem? Eu tenho 4 filhos. Algum deles está contaminado? Eu não tenho certeza. Inicialmente, eu fiquei meio mal de cabeça, porque eu já estava saindo de uma doença, né? Estava abalado psicologicamente, mas graças ao preparo que eu tive, eu soube segurar essa barra, né? Tive uma força de vontade incrível, tive também solidariedade dos meus irmãos, dos meus amigos. Eles sabem? Sabem. Tomar sozinho já não é não é legal. Então, um grupo de 3, 4 pessoas, aí que usando uma seringa só, chegar 8 horas da madrugada, já só tem mais uma seringa, então ela não é esterilizada, ela é lavada. Já tomei cocaína assim, descer do meu carro, chovendo, subir em cima assim, pegar e tirar a água da gota de cima do capô do carro e me injetar, sabe? Coisa de louco mesmo. Você não recebe visitas de nenhuma mulher aqui? Não, íntima não. Visita íntima não. Eu recebi de uma namorada minha durante, vamos dizer, os 6 primeiros meses que eu estive aqui, entendeu? E ela já está sabendo.
Sim, mas você transava com ela aqui? Transava com ela aqui. Ela tá e como é que você fazia? Se eu usava algum preservativo, isso quer dizer não usava nada. Deixa eu te amar, faz-te conta que sou o primeiro. Sexta-feira é dia de faxina na casa de detenção. Todos os presos deixam as celas brilhando para receber a visita íntima das companheiras no sábado. A euforia geral. Como é essa história de visita íntima, hein? Como é que acontece? Vocês são quantos aqui? São 5, não é? Aí como é que fica? Fica cada um na sua ou os outros saem e cada um fica um pouquinho? Como é? Não, aqui a gente tira a visita tudo junto. Sim. Tem um lençol ali, fecha aí. Como é isso? Quer dizer, como é que faz aí pra mim? Fecha aí o lençol. Fecha as cortinas, né? As cortinas tudo é descida pra baixo, fica tudo, né? Cada um no seu lugar, sossegado, sem... Na sua tranquilidade? É, sem o maior respeito. Você tem medo de ficar com a AIDS? Não, não tenho medo, não. Eu não tenho porque eu sei que eu não vou pegar ela. Por que você sabe que você não vai pegar ela? Eu sei que eu tenho uma parceira que é honesta comigo, eu também, né? Eu não me envolvo com travesti, com nada, né? Tem muita bicha aí, mas também ninguém liga mais pra isso. Antigamente, né, uns anos atrás, acontecia muito estrupo, muita coisa. Agora, hoje em dia, não acontece mais devido à liberação de xadrez, esposa subir com a gente. Aqui ninguém transa com ninguém, aqui dentro? Não, pelo menos nós aqui, não. E droga? E cocaína na veia, injeção? Não, jamais. Às vezes dá cheirar e tal, né? Fuma maconha e tal. Isso aí, se vem, a gente ainda usa essas drogas, mas... nas veias, jamais. Como é que você consegue? O quê? A maconha. Maconha tem vários meios, né? Às vezes cai do céu, né? Certo? Principalmente do céu, né? Principalmente do céu, né? Certo? A visita íntima é uma faca de 2 gumes. Se por um lado diminuiu o homossexualismo, por outro não existe controle nenhum das pessoas que entram para ter relações sexuais com os presos. Resultado, a AIDS pode tanto entrar como sair da casa de detenção. Nós, atualmente, não temos um controle, porque essa visita é estendida apenas a esposas e concubinas. E esse controle de exames preventivos nós ainda não adotamos na casa. Doutor Manuel, se a camisinha é a única solução que a ciência coloca à disposição de uma população, das pessoas em geral, por que ela não é recomendada aqui dentro? É recomendada. Por que ainda não foi instituído essa prática? Evidentemente é o problema do uso dos recursos e do conceito, da discussão, não do ponto de vista médico, evidentemente do ponto de vista administrativo, debatendo a recomendação a respeito do preservativo. É um aspecto polêmico. A tendência é a AIDS crescer ou diminuir nas prisões? Infelizmente, crescer. Em que proporção? Qual é a sua previsão? Eu imagino que, num prazo de 5 a 6 anos, talvez 1/3 da população carcerária esteja contaminada. E pelos dados, pelas informações que nós temos da Organização Mundial de Saúde, 1/3 dessa população contaminada vai estar doente. Então nós vamos ter um problema extremamente sério nos próximos 5 anos. Transmissão pelo sangue. A prevenção da AIDS na FEBEM é feita em 2 níveis. Palestras com médicos para os funcionários e aulas teóricas sobre a doença para os menores. Nesta sala, o professor tenta ganhar a atenção de cerca de 30 meninos, com idade variando de 7 a 14 anos. Como é que a AIDS, ela aparece no corpo da gente? Como é que ela se manifesta? O treinamento dos funcionários consome toda a manhã das quartas-feiras. As palestras começaram em março, mas até agora apenas 300 dos 4.800 funcionários de todas as unidades da FEBEM participaram. Primeiro, a médica explica a doença e métodos de prevenção. Todo sangue, todo contato com sangue deve-se ter cuidado. Por quê? Porque o sangue é que contém o vírus. Agora, para o vírus entrar no organismo, não tem que ter uma lesão. Não tem que ter um lugar para ele entrar. Não, se a pele estiver normal, íntegra, não entra. Depois de tirar as dúvidas, os funcionários começam a discutir os vários problemas que enfrentam nas unidades onde trabalham. Os menores aqui começam a ter relacionamentos sexuais com que idade? Com 8 anos, 9 anos, eles já têm relação sexual.
sabe? E para mim eles se abrem muito nessa história, né, no contexto da AIDS. Eles perguntam demais para mim como se a AIDS inclusive morde. Mas muitos monitores estão preocupados mesmo em saber quais os menores da sua unidade que estão com AIDS. As monitorias, quando é da minha unidade, não recebem informação dos setores de saúde que Não haja recebe. menores com casos. Que eu tenha conhecimento, não. Pode ser que aconteça, mas ele não chegou em mim. Como é que você é informado aqui na FEBEM que o menor está com AIDS? As vezes que eu fiquei sabendo foram pelos menores. O que acontece é que toda informação ou esse tipo de notificação o funcionário deve ter preparado para receber, porque a AIDS tem sido uma doença que tem levado muito a preconceitos, a medos, temores, na maioria das vezes infundados, e a gente não quer que com a notificação aos funcionários crie pânico ou medo. A preocupação com o número de casos de AIDS na FEBEM não é à toa. Aqui se revela a realidade mais dramática da doença. O Hospital Emílio Ribas fez testes em todos os 5.800 menores da Fundação. Segundo a direção, 8,9% apresentaram sorologia positiva, ou seja, em cada 10 crianças, cerca de uma está contaminada pelo vírus. Na unidade FEBEM do Tatuapé, onde ficam os infratores, nenhum dos menores infectados esconde a doença. Muito pelo contrário, por pura ingenuidade, eles mostram com orgulho os braços cheios de marcas de picada de cocaína, a principal causa da doença entre os menores da FEBEM. Tudo isso aqui é marca de cocaína? É. Quantos anos você tem? Tenho 13 e vou fazer 14. E como é que você conseguia a cocaína? Roubando. Discutir AIDS com crianças tão pequenas não é uma tarefa nada fácil. O maior problema é perceber até que ponto elas estão conscientes do perigo da doença e dispostas a mudar de comportamento. A Associação de Funcionários da FEBEM questiona a direção da casa, que não reconhece a existência de práticas homossexuais entre os menores, o que pode aumentar ainda mais a transmissão da doença. E eu acho, né, que essa questão, eu já vi, né, esse tipo de prática, né, ter acontecido. E a atitude que se tomou com isso foi a pedagogia da porrada, né? Quer dizer, vamos dar porrada, isso é sem vergonhice, né? E não se partir para uma discussão franca e aberta sobre esse tipo de coisa, né? A fundação, em sendo uma fundação educacional, é impossível haver qualquer tipo de contato de criança com criança de noite, mesmo porque nós temos unidade separada por faixa etária, temos monitores e de noite essas crianças dormem em lares juntamente com funcionários. Mas o maior problema da AIDS na FEBEM é a rejeição da família. Você queria ver sua mãe? Queria. O que você acha que aconteceu? Não sei. Mas você acha o quê? Que ela ficou muito triste de saber dessa notícia e desapareceu? É. Não sabia que ela ficasse, não sabia que ela ficasse sabendo desse negócio. Aí contaram escondido. Aí depois ela ficou sabendo, fui conversar com ela, ela ficou triste. Como foi que você pegou essa doença, hein, Isaías? Tomando baque na rua. Tomando baque na rua? É. E por que você tomava baque, hein? Ficar meio xarope na cabeça. Você tá com vírus também? Tô. E como é que você pegou esse vírus? Sobre a realidade. O quê? Sobre a realidade. Não entendi. Sobre a realidade. Não, eu tô perguntando como é que você pegou esse vírus. Então. Ele pegou pelo baque. E você? Então, pelo sexual. Ah, pelo sexual? É. Quantos anos você tem? 10. 10 anos? É. Você sabe de quem que você pegou? Não. E você com 10 anos transava muito? Transava. Veja no próximo bloco. A sociedade começa a se organizar para combater a AIDS e as campanhas de prevenção em vários países do mundo.